que a tua palavra, que é viva e poderosa, possa agora passar pela nossa mente e explodir no nosso coração, produzindo revelação, luz, entendimento, clareza, fé, ousadia, impulso espiritual, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, nesta manhã, livra-nos de um evangelho religioso, de um evangelho medíocre, do evangelho raso, e leva-nos para a direção das águas profundas, em nome de Jesus, amém. Diga assim: nesta manhã, eu creio que eu serei nutrido, alimentado, diga encorajado. Eu sairei desta reunião com o meu coração cheio de fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Diga: porque eu creio, eu declaro que assim será na minha vida, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém. Isso. Só com essa oração você já está abençoado. Você sabe, quando você reage, quando você inclina o seu coração, quando você fala com força, quando você diz amém, quando você fala, nossa, é para mim essa mensagem, a mensagem entra mais fundo dentro de você. E hoje nós estamos falando de Páscoa, ainda que o pastor Felipe não me pediu para pregar em cima do tema, mas eu achei que seria oportuno nós irmos um pouco mais fundo dentro desse assunto, que é a Páscoa. Você sabe, na sexta-feira Jesus então morre, passa 3 dias morto. 3 é um número que significa algo pleno, completo. Por isso nós somos triuno, né? Corpo, alma e espírito. Por isso que Deus é triuno, tem a trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a Bíblia fala 3, esse número também tem um significado, além do literal de 3, de algo pleno, completo. Jesus morreu plenamente. Ele morreu de verdade. Mas no domingo nós celebramos a ressurreição, a vitória de Jesus. Como a pastora Lorena disse aqui, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressurgiu como leão da tribo de Judá. Tem hora que você tem que fazer cara de ovelha mesmo. Tem hora que você faz cara de ovelha porque o bom pastor está te liderando. Mas tem hora que você fecha a cara e faz cara de leão da tribo de Judá. Enfrenta os desafios, enfrenta as adversidades da vida, porque nós temos esse DNA. Agora, quando nós falamos de Páscoa e ressurreição, eu preciso ter profundidade nesse assunto. Não apenas entender o literal, que ele morreu, 3 dias depois, ressuscitou, saiu ali da tumba e tal. Ok? Eu preciso entender o que significa, o que está contido nisso. E eu vou te falar, a Páscoa é o símbolo do seu descanso. A Páscoa representa aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E nós precisamos entender esse negócio do descanso. O que significa esse descanso que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Você sabe, nós temos muitos empresários na igreja. E esses empresários, comecei a falar de descanso lá, em mensagem, inclusive, eu preguei recentemente na igreja. E ele falou: pastor, o que é esse negócio de descanso? O que é esse negócio? Porque eu estou mais acostumado com uma pegada firme, acordar cedo, dormir tarde, partir para cima e tal. E agora o senhor está falando que é para descansar, ué? Eu falei: não, mas dá para fazer as duas coisas. Dá para acordar cedo, pegar firme, enfrentar os gigantes e ao mesmo tempo fazer tudo isso no descanso. Então eu preciso entender esse princípio, porque nós vivemos uma geração exausta. Você sabe que o dia que tem pregador de fora, culto não tem hora para acabar, né? Vixe, pelo amém, não é não, né? Mas eu falei com o pastor Felipe, falei: eu sou pastor de igreja, eu sigo horário, eu não sou alguém que, né, não tem. Então ele falou: pastor, até no máximo 15 horas está dentro do horário. Ok? Irmão, se eu precisar passar, fiz isso ontem, vou fazer de novo. O horário aqui é que hora, pastor? 1h30? 12h15. Se eu precisar passar 5 minutos, quem me dá 5 minutos? Mas se tiver assim, ó, pastor, tá na unção, tá no fogo, tá no mover, quem me dá 5 minutos a mais? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então eu estou bem. Então presta atenção. Nós fizemos uma geração de pessoas cansadas.
Nunca ouvimos falar tanto de crise de ansiedade, síndrome do pânico, doenças psíquicas, doenças da alma, transtornos psíquicos. Nunca ouvimos falar tanto disso. Recentemente eu estou lá inclusive nosso coordenador de eventos lá. A filha dele tem 12 anos, está com crise de ansiedade. Aí está lá no domingo 15, de repente, esse domingo aconteceu isso. Eu já estava sabendo do assunto. Aí o pai vai lá, a menina está chorando, está em pânico, porque nunca teve isso, nunca teve na escola, em tudo que faz e tal. A menina está com crise de pânico e crise de ansiedade. Quantos jovens lá na igreja estão fazendo terapia, até com os nossos terapeutas da igreja, porque estão com crise de ansiedade. Nós estamos vivendo uma geração que está exausta. Uma geração que está em crise. E é muito frequente isso. Agora, isso não é privilégio só desse tempo, não. Já desde o tempo de Jesus já tinha essa crise. Olha o que Jesus falou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Depois ele disse assim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vós que estáis cansados, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, venha até mim que eu darei descanso à vossa alma. Então Jesus já lidava com esse assunto. Então, só para você ter uma percepção, deixa eu te dar uns dados aqui. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 8 pessoas no mundo vive com algum transtorno mental. Ansiedade e depressão representam aproximadamente 60% dos casos, afetando especialmente jovens. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria revelou que 32% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade exacerbada e transtornos relacionados ao estresse. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se 4,4% da população mundial sofra de depressão, enquanto 3,6% enfrentam transtornos de ansiedade. Segundo o FDA, os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns nos Estados Unidos, afetando até 40 milhões de adultos americanos a cada ano. As mulheres têm mais do que o dobro de chance de serem afetados por transtornos de ansiedade em comparação aos homens. Então, deixa eu te falar. Existem os remédios, tudo jóia. Existem os ansiolíticos, os antidepressivos, existe a terapia, né, a consulta com um psiquiatra, e tudo isso tem o seu valor. Eu não quero aqui diminuir a importância daquilo que nós temos, né, na ciência, no conhecimento. Mas você é crente, irmão. Você é crente. Você, além de ter tudo isso à sua disposição, você tem o Senhor dos Exércitos. Você tem o Cristo, o enviado de Deus. E Ele disse: vem a mim e beba. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Isso é uma promessa para nós. Você que está cansado, Jesus está falando: vem. Eu quero te dar alívio. Eu quero te dar descanso. Certa vez, Jesus disse assim... Certa vez Paulo, né, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julguem. Colossenses 2,16. Não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ele estava dizendo assim: olha, talvez você come, você bebe e você infringe alguns critérios de religiosidade, ou talvez você faz uma festa de sábado, você faz uma festa não faz a festa de sábado, não faz a festa de lua nova. Não se preocupe com essas coisas. Ele continua no verso 17, porque estas coisas são sombras do que haveria de vir. Porque a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Por que nós não guardamos o sábado mais? Nós podemos ter alguns argumentos, mas o principal deles é porque sábado não é um dia da semana. O nosso sábado é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso descanso. O descanso não é um dia, não. O descanso é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Esse é o descanso verdadeiro. O descanso, irmão, o descanso é uma pessoa. O descanso mora dentro de você. Pastor, se o descanso mora dentro de mim, por que eu ainda me sinto cansado?
Irmão, você tem que separar o que é cansaço da alma, o que é cansaço do corpo. Porque cansaço do corpo, irmão, um final de semana bem dormido, resolve. Agora, cansaço da alma, você pode ir para Algarve, que não sai. Nós estamos fazendo um projeto aqui, eu nunca vi neve, acredita? Esses dias eu fui em Boston, eu falei, poxa, eu vou ver neve. Aí eu olhei na previsão, estava nevando. Eu peguei o avião, foi o tempo deu um dia. No outro dia eu cheguei, não tinha neve mais, tinha secado, já tinha derretido, secou tudo. Aí estamos vendo, está nevando agora na Estrela, Serra da Estrela, está nevando lá. Estou até com medo de ir a neve acabar lá. Então, você pode ir lá para Serra da Estrela. Ter a visão mais paradisíaca que você puder ter. Se o descanso não estiver dentro de você, se você estiver angustiado de alma, meu irmão, nada resolve. Pode dormir até meio-dia, pode beber o melhor vinho, fazer a melhor coisa, ou comer a melhor comida, está no melhor lugar, não resolve. Porque cansaço de alma não resolve dormindo, cansaço de alma resolve de outra maneira. Tem que ter um antídoto para a alma. E Jesus é esse antídoto. Cristo é o nosso sábado. Então preste atenção, nós estamos falando aqui de Páscoa. Você precisa ter revelação do que Jesus conquistou com essa ressurreição. Nós estamos aqui celebrando que Jesus ressuscitou. Ele não está mais morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Agora, o que está embutido, o que está incluso nessa conquista do Calvário? Então preste atenção, irmão. Eu quero que você, nesta manhã, que você vá a camadas mais profundas do entendimento disso. Quero que esses princípios que passarem pela sua mente possam de fato explodir no seu coração. Essa manhã é um culto de revelação. Eu sei que às vezes você pensa que a revelação é só quando o profeta levanta a mão e fala, eis que te digo. Teu servo, né? Aí você fala que teu servo ouve. Aí se o profeta vem aqui, levanta a mão e revela e tal, aí você fala, o culto foi poderoso, teve revelação. Ok, isso é um tipo de revelação, mas o conceito mais profundo da revelação é quando você encontra na palavra de Deus, ou entende na palavra de Deus o que Deus queria que você entendesse. Agora, como que essa palavra, como que meditar na morte de Cristo e na ressurreição do Senhor, como isso pode ser alimento para você hoje, nessa manhã? Como que isso pode melhorar o seu casamento? Como isso pode melhorar a vida dos seus filhos? Como isso pode melhorar a sua postura nos negócios? A sua postura diante da luta pela prosperidade? Como isso pode melhorar os seus relacionamentos? Só tem um jeito de fato, isso ser alimento para você e melhorar a sua vida. É quando você alcança as camadas mais profundas de entendimento, e nós chamamos isso de revelação. Eu preciso entender isso, porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quem falou? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Herança, todo poder, tudo que Deus tem para dar, nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Todo mundo que cantou é tudo velho, tem mais de 50 anos. Tudo é da minha geração. Você vê que eles estão tudo em silêncio, mas vou cantar outra para vocês, que tem a ver com isso aqui, ó. Certa vez Jesus falou assim, né? Se você soubesse quem fala contigo, tu pedirias, dá-me de beber. E se você beber da água que eu te der, nunca mais voltará a ter sede.
Então agora vou para o outro lado. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Vi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que encontrou. És o Deus de Deus, o Messias. Uma última vez. Vador. Tu és, ó Senhor Jesus, o que a minha alma, oh, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaude forte mesmo, né? Então deixa eu te falar algumas coisas a respeito da cruz do Calvário. Sabe, a cruz revela o amor do Pai. Vamos para camadas mais profundas da Páscoa. A cruz, aquilo que Jesus conquistou na cruz, com a sua ressurreição, com a sua morte e com a sua ressurreição, revela o amor do Pai. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo, porque Deus tanto amou, ou amou de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe, o livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 8, na revista atualizada, diz assim, ó, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário revela o amor de Deus. Você sabe, o preço que você tem é o que pagaram por você. Eu me lembro, nós tínhamos um terreno na igreja e a gente ia vender o terreno. E o terreno valia 6 milhões na nossa avaliação. E aí, nós chegamos no investidor porque a gente precisava do recurso e a gente tinha mudado a estratégia, iríamos usar o recurso do terreno para um outro projeto, de uma outra maneira. E a gente chegou para um grande investidor e a gente falou assim, ó, o terreno vale 6 milhões. E terreno, aí o investidor assim com muita experiência, também com muita educação, ele era uma pessoa também querida por nós, não era da igreja, mas era um conhecido, e ele falou assim, só fazer uma pergunta para você, você já tem uma oferta de 6 milhões no terreno? Eu falei, não. Eu falei, então não vale. Vale o que estão pagando. Tem alguém pagando? Não. Então não vale. Vale o quanto estão pagando por aí. Então precisa dizer, Deus pagou Jesus Cristo pela sua vida. Esse é o seu preço, esse é o que você vale, porque Ele pagou. Então você é a manifestação do amor de Deus. É interessante que a Bíblia tem algumas parábolas que falam do amor de Deus, mas tem uma que é clássica, que é a parábola do filho pródigo. Que poderia ser chamado, né? Você sabe que esse título, né, parábola do filho pródigo,
ela não é Bíblia, literalmente, né? É só a organização da Bíblia, os versículos e tal. Alguém acharam que ficava bonito falar a parábola do filho pródigo. O título, né? Mas eu acho que ficaria mais bonito se o título fosse A Parábola de um Pai Amoroso. Porque o cara da palavra é o pai, né? O filho era o coitado. Então, se você não conhece, eu vou falar aqui em poucas palavras. O pai era alguém que tinha muitas posses, e o filho estava querendo acessar as posses, o pai não morria, e aí o filho, né? Eu imagino, né? Porque ele queria, geralmente herança pega depois que o pai falta, né? Aí o pai não faltava, né? E ele falou, não, dá o seguinte, da minha parte é que eu vou. Tem uma expressão lá no Brasil que é, vou vazar na braquiara. Vou resolver minha vida. E aí o pai falou, ok, tá bom, toma aqui a sua parte. E a Bíblia fala que ele foi para uma terra distante, gastou tudo que tinha de maneira imprudente, de maneira mundana, promíscua. Só que aí veio um tempo de fome. Aí nesse tempo de fome, ele já tinha gastado tudo, os amigos foram embora, ele não tinha mais nada. E ele chegou ao ponto, mesmo sendo judeu, ele chegou ao ponto de ter que estar numa propriedade que cuidava de porcos. Ele foi ser a pessoa que cuidava dos porcos, e ele via o que os porcos comiam e tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Tamanha era a miséria e a fome que ele sentia. Aí ele pensou, meu Deus, meu pai tem tantos empregados, tem tanta coisa, né? Eu vou falar para ele, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, receba-me como um dos teus empregados. Ele teve essa ideia e foi para casa. Quando chegou, você vê assim, que o filho é miserável. Ele não voltou porque estava com saudade do pai, voltou porque estava com fome. E ele voltou porque falou, meu pai é um homem bom, ele vai me ajudar, ele vai ver minha situação e vai me ajudar. E aí ele volta. A Bíblia diz que o pai estava na varanda, que quando o filho pontou no horizonte, aquele pai saiu correndo na direção do filho. Só o fato de ele estar na varanda, talvez ele estivesse, né, dentro daqui da liberdade alegórica do texto, ele estava ali, sentado na varanda, para dizer assim, todos os dias esse pai esperava esse filho. Uma hora esse filho vai voltar. Uma hora ele vai fazer a inscrição e vai vir para a montanha e vai encontrar com ele, né? Uma hora ele vai vir. Preste atenção, Deus está esperando um passo seu. Deus está esperando uma manifestação para te amar. Não, Ele já te ama, é por isso que Ele está esperando. Ele está aqui esperando você reagir, esperando você vir, porque quando você fizer a primeira mençãozinha que vem, Ele vai sair correndo na sua direção, vai te pegar no colo, vai te beijar e vai restaurar aquilo que foi roubado. Vai restaurar o que foi roubado. Ou seja, Ele vai roubar por quem? Pela vida, pelas adversidades. A vida rouba tanto. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir o quê? Sonhos, projetos, família, filhos. É tanta coisa que se perde. Às vezes, por coisas erradas que nós fazemos. Por escolhas erradas nossas, por más escolhas nossas. E aí, o diabo que jaz, o mundo que jaz no maligno, o diabo que é o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, ele está por trás arquitetando tudo. Você não está isento da sua responsabilidade, mas não dá para dizer que o diabo também não está por trás, motivando todos os processos. E aí te rouba tantas coisas. Mas Deus está esperando para correr na sua direção. Para te pegar no colo. Para colocar um anel no seu dedo, restaurar a sua autoridade. Colocar uma roupa nova em você. Né? Para matar um novilho e fazer festa com você. Isso, então essa história é a história do pai maravilhoso, é a história do pai amoroso. E essa história aqui, ela é uma história tipológica, porque ela aponta para valores maiores. Ou seja, esse pai é Deus, o filho pródigo é a gente. Eu não estou dizendo que você está distante agora, só estou aplicando a mensagem, né? Talvez você já está com o Senhor agora, né? Mas quantas pessoas estão distantes e precisam ter uma experiência com a Páscoa, com a experiência com a ressurreição, a experiência com o amor de Deus, com tudo aquilo que está incluso ali na cruz. Então isso é importante para você entender isso, você entender que Cristo é esse descanso.
Então o fato de Jesus ter morrido na cruz por você, a Bíblia fala que ele foi maldito para que você fosse abençoado. Isso é o mistério da graça. A Bíblia fala que ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Ah, pastor, mas não é rico em dinheiro, não. Irmão, é rico na plenitude da palavra. Inclui a sua vida financeira também. Claro, inclui seu casamento, inclui sua relação com seus filhos, inclui o seu corpo, a sua saúde, a saúde da sua alma, a saúde do seu corpo, e inclui a sua vida financeira também. A Bíblia fala que Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante. Irmão, a vida abundante não pode ser essa vida de vender o almoço para comer na janta. Não é. Pastor, mas a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu posso, mas não vou viver lá. Porque o texto diz assim, eu posso passar frio, eu posso passar fome, eu posso passar perseguição, eu posso passar todas as coisas por aquele. Eu posso passar, mas não vou viver lá o tempo todo. A não ser que seja um momento muito específico da história. Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma vida abundante para o seu casamento. Irmãos, acabou o tempo de homens da nossa igreja se acostumarem com um casamento sem graça. Um casamento xoxo. Porque às vezes o vinho do seu casamento acabou. Não tem graça, não tem cor, não tem sabor, não tem peso, não tem aroma, perdeu tudo. Por quê? Porque as adversidades da vida e as coisas deste lugar aqui lutam contra nós. Removeu, você permitiu em alguma maneira, e você vive talvez, não estou dizendo para todos, mas eventualmente alguém precisa ouvir isso que eu estou dizendo aqui. Talvez você viva um casamento de fachada, um casamento sem graça. Você é do Senhor, você tem compromisso com as coisas do céu. Você fala, eu não vou separar, mas você já se conformou em viver um negócio xoxo, sem graça lá. Ah, pastor, realmente essa é a história da minha vida. O vinho acabou, meu casamento virou essa água, sem graça, sem cheiro, sem cor, sem peso, sem nada. Pois é, mas o carpinteiro de Nazaré é especialista em transformar a água em vinho. Aplaude mesmo, irmão, aplaude aqui, a senhora tem que aplaudir. Quando você aplaude, você reage, é para mim esse negócio. Então, talvez você diga, pastor, você não conhece os meus problemas, você não sabe a minha história. Eu não conheço, mas aquele que conhece, ele já te deu uma chave. A chave é o descanso, e essa chave está dentro de você. Qual que é a chave, irmão? Vamos para a prática. A gente fala uma coisa muito filosófica, você não entende na prática. Vamos para a prática. Como é que eu uso isso? Para de meditar no tamanho do problema e começa a meditar no tamanho do amor de Deus. Tem problema? Tem. Não precisa tapar o sol com a peneira, não. Na época da pandemia, um grande homem de Deus, influencer, foi na internet e falou assim, para crente não tem crise, para crente não tem pandemia. Eu falei, meu Deus, onde ele mora? Está todo mundo de máscara, está todo mundo fechado, como que não tem crise? Os caras estão perdendo emprego, tem empresa quebrando, tem igreja fechando. Como você vai ficar tapando o sol com a peneira, irmão? Tem crise. Então o discurso, eu entendo. A gente fala tanta coisa na internet, de vez em quando a gente escorrega na curva. Então não foi uma boa fala, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor frase seria assim, ó, tem crise, mas mesmo no tempo de crise tem graça de Deus sobre a minha vida. Por que que eu vou passando pela prova, vou dando glória a Deus, que nem diz aquele irmão? Vou passando pela prova, glória a Deus. Eu nem gosto dessa música, mas volta para cá. Porque eu não vou dando glória a Deus por conta da prova. Eu dou glória a Deus porque mesmo no dia do vale, mesmo no dia da luta, mesmo no dia do deserto, mesmo no dia da angústia, eu não estou sozinho. Ele está comigo. Lá Ele está comigo. E por isso eu vou dando glória a Deus. Senhor, eu te glorifico porque eu estou no vale, mas eu não estou sozinho. A sua mão e o seu cajado me consolam. Sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não estou sozinho aqui. Esse é o descanso. Na prática, quando você acordar, talvez com crise de ansiedade, com depressão, com tristeza, porque eventualmente você pode acordar assim, porque somos humanos, somos gente, como gente, e às vezes passamos por dificuldades mesmo, mas o dia que alguma tristeza vier ao seu coração,
alguma ansiedade vier pelas adversidades, pela luta, pela falta de recurso, alguma coisa, deixa eu te falar, vou usar a expressão, tem um boot, tem um negócio que você faz que mexe você por dentro. Para de pensar no problema, comece a meditar no amor de Deus, comece a meditar no poder de Deus, comece a meditar nas coisas do céu. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos é o seu Pai. A Bíblia fala que a oração do justo é poderosa. Irmão, inclina o seu coração para Deus. Fala: Jesus, o problema está grande, o gigante é forte, mas Tu és a fonte da vida. Você pode falar: Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei qual é a porta que vai abrir, porque eu não vejo nem a parede, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que a Tua mão cuida de mim, da minha casa, da minha família. Se eu abro os meus olhos, eu não consigo contemplar isso. Se eu abro os meus olhos, eu só vejo a adversidade da vida, a insegurança da vida. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu vejo pela fé, a mão do Senhor está sobre a minha vida. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida para te abençoar. Nesta manhã, eu vim aqui para dizer para você que a mão de Deus está estendida para te abençoar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida encontrou. Canta de olhos fechados agora, vai. Como quem está declarando, fazendo dessa canção sua oração, vai. Salvador, Tu és, porque a minha alma, oh Jesus, a fonte da vida, quem me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o Senhor, vai. Pastor Felipe, assim, quando o pregador assim, tá meio no fogo, assim, tá meio com calor, assim, ele pode tirar o blazer aqui? Os irmãos não vão se sentir desonrados de eu pregar de camiseta? Não, tem irmão que nem piscou agora. Pode mesmo? Pode. Aleluia. Eita, o sábado está aqui. Aleluia. Então é importante você entender, se alguém tem sede, vem em mim, a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É interessante você entender aqui eu vou ampliar a percepção do texto. Presta atenção. Essa história aqui aconteceu então com a mulher samaritana. E Jesus estava então sentado ali na região de Sicar, na beira do poço de Jacó, que Jacó havia dado para José. Estava ali, e aí foi chegando uma mulher samaritana, que você já viu The Chosen, diga amém. Amém. E aí, então você viu The Chosen lá, aí ela chegou, ela foi no horário que as outras mulheres não iam, porque ela era descriminalizada e tal, porque ela já tinha tido vários maridos, papapá, né? E aí, ela chega para Jesus, e Jesus fala para assim, dá água para mim? Eu estou parafraseando para você entender. Aí ela falou, ué, mas tu é judeu? Está falando com mulher samaritana, ela dando lição de moral em Jesus. Ué, falando em mulher samaritana. Aí Jesus falou, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus e quem fala contigo, você o pediria, dá-me de beber, e se você bebesse, do seu interior, nunca mais voltaria a ter sede. Quem beber dessa água, ele falou, quem beber dessa água, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele falou, ué, você nem tem balde, você não tem nada para pegar água no poço, até por isso você está pedindo para mim. E outra, que água viva que é essa? Você está aqui na fonte de Jacó, meu irmão. Por acaso a água que você tem é melhor do que essa? Né?
Ali que nasceu a Perrier, né? Aquela verdinha lá boa. Então, aí ele falou, sua água é melhor que essa. Ele falou, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E se você beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero fechar. Por que eu contei a história aqui? Para fechar esse ponto aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso aqui é um texto de João, né? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora pega isso aqui que eu vou falar. Ou seja, Cristo é o descanso. Sim ou não? Sim. Quando você bebe do descanso, você tem descanso para você, mas como de você vai fluir descanso, você também tem descanso para ministrar na vida de outros. Esse é o princípio. Cristo é esse descanso. E quanto mais você beber, mais vai fluir descanso da sua vida para impactar as pessoas que estão à sua volta. Começando pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos. E vai irradiando e vai alcançando todos os seus ciclos de relacionamento. Você sabe? Segunda coisa que eu quero fechar aqui, essa manhã, é que a cruz manifesta o perdão completo. A cruz manifesta o perdão completo. A cruz manifesta o amor de Deus, que é esse descanso. Cristo é o amor de Deus. Mas a cruz também manifesta o perdão. Isaías 53, os legendários conhecem bem esse texto. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora, ouve esse texto, isso aqui é na Revista Atualizada. Decorei esse versículo, eu tinha 12 anos. Fazia parte de um projeto da igreja que tinha que decorar tantos versículos. Esse era um dos versículos que fez parte da minha lista de decoreba. Agora, olha aqui. Olha esse texto numa revista, numa Bíblia muito legal, que é A Mensagem. Alguém já viu essa Bíblia? A Mensagem? Que é uma Bíblia parafraseada, né? Então, ela meio que é uma Bíblia meio que interpretando para você. Então, você tem que entender que existe um fator interpretativo ali. Mas é legal. Às vezes você pega essas Bíblias parafraseadas, como é a Bíblia NVI, como é a Bíblia Viva, como é essa Bíblia Mensagem, e ajuda muito você a entender coisas que você não consegue entender porque você não consegue interpretar. E aí quando você lê a Bíblia parafraseada, e depois você volta para a versão original, seja na corrigida, na trinitariana ou na revisada, você consegue entender melhor, porque a parafraseada te ampliou o entendimento, chama A Mensagem, né? Quem tem aquele aplicativo Olive Tree, que é o melhor aplicativo de Bíblia do mundo, se você tem esse aplicativo, lá dentro você pode comprar essa versão A Mensagem. Olha esse texto na A Mensagem, diz assim, o mesmo texto, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Nossos pecados. Esmagaram, né? Ele. Aí depois ele fala, nossos pecados é que fizeram tudo isso. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Ou seja, ele recebeu e nós fomos restaurados. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Então, a Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja dos Colossenses, ele diz assim, lá no capítulo 1, no verso 13, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Conhece esse texto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Vamos lá, o texto está dizendo que ele nos transportou da Trevolândia para a Luzilândia, né? E aí ele diz assim, ó, então nele nós temos a redenção. Redenção não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas redenção significa resgate. Então nele nós temos resgate.
Ele diz assim, redenção e remissão. Outra palavra que a gente não usa também muito no dia a dia, mas remissão significa perdão. Então, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, nós temos resgate e perdão. Fomos resgatados e fomos perdoados. Fomos plenamente resgatados e plenamente perdoados. É interessante que eu estou lendo esses textos para você, porque eu estou dizendo que a cruz te dá perdão completo. A Bíblia diz também lá em Colossenses, no capítulo 2, no capítulo seguinte, no verso 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. E aí diz assim, Ele, está projetando? Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Outra expressão diz, todos os nossos pecados. Por que eu estou te dando ênfase? Porque eu quero que você saia dessa manhã sabendo que a Páscoa é a manifestação do perdão de Deus para você. Mas do que, pastor? De todos os pecados. Todos. Pastor, mas é só aqueles que nós confessamos. Porque a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Conhece esse texto ou não? Só que esse texto não é para você. Esse texto era para os judeus, que não criam em Jesus, porque o cristianismo no início da igreja era uma seita. Os judeus rejeitaram a Jesus, não criam nele e não entendiam que eram pecadores. Ou seja, se você confessar, o que é confessar? É concordar. Se você concordar, se você confessar que você é pecador, que você pecou, você vai ser salvo. Primeiro, só pode ser salvo quem está perdido. Se você não reconhece que está perdido, não pode ser salvo. Já experimentou salvar alguém que não sabe nadar? Ele tem que deixar ser salvo, irmão, porque senão ele mata a gente junto lá. É verdade ou não é? Então, se já levou alguém que não quer, que acha que não está doente para o hospital, não é uma coisa muito dessa geração, uma geração dos nossos avós, do meu avô. Eu não gosto de remédio não, irmão. É raiz, é cenoura, é alguma coisa. Eu gosto de remédio não. Você leva ele no remédio, não tem nada não, mas tem, vô. Tem que, aí ele vai lá, gasta seu tempo, você faz a consulta, ele chega em casa, ele não toma nada do remédio. Porque ele não acha que está. Então presta atenção, por isso que Jesus falou, eu só vim para os doentes, porque aquele que acha que está são não vai tomar o remédio. Então presta atenção, você tem que entender que todos os seus pecados são perdoados, inclusive aqueles que você não confessou. Ah não, pastor, aí você está apelando. Não, é que você não pensou muito bem. Vem comigo, você só pode ir para o céu porque o seu pecado é perdoado, sim ou não? Sim. E o que você esqueceu? Não, pastor, aí se esqueceu, ema, cada um com seus problemas. Esqueceu, cada um é responsável pelos seus pecados. Você lembra de tudo? Lembra? Você não lembra, então você vai para o inferno. Não, irmão, porque essa palavra é para você. Todos os seus pecados, presta atenção, irmão, o seu pecado foi perdoado antes de você cometê-lo. Antes, já estava perdoado. Pastor, mas quando o senhor fala assim, não acaba meio que diminuindo o problema do pecado? Não, pecado é pecado, irmão. Pecado é problema, pecado tem consequência, pecado te rouba muitas coisas, te faz chorar amargamente. Não se envolva com pecado. O que eu não posso dizer para você é que aquele que você esqueceu não foi perdoado, e se não foi perdoado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que todos os seus pecados foram perdoados. Uma vez que eu creio na cruz, uma vez que eu creio na Páscoa, uma vez que eu creio na cruz, todos os meus pecados são perdoados. Pastor, mas eu preciso confessar? Precisa. Confessar no aspecto de reconhecer. Quando o réu está lá e fala assim, tá bom, eu confesso. Que ele está falando, reconheço, foi eu que fiz. Então quando você reconhece o erro, isso ajusta a sua rota para não errar de novo. Mas você não está confessando literalmente para que só depois que você abrir a boca e falar, o pecado seja perdoado. Porque se você tiver Alzheimer, como que funciona?
Aí ele está livre, né? Porque ele não lembra. Não, mas aí você tá torcendo o negócio. Presta atenção, só tem um jeito de você interpretar isso certo. É que todos os seus pecados são perdoados. Esse é o problema de igrejas terroristas. Você conhece a igreja terrorista? Irmão, você entra triste e sai em pânico no culto. Você não vai dar o dízimo, não. Vai perder esse dinheiro lá na farmácia, na funilaria, no mecânico, né? Eu falei, meu Deus, eu vim para ser abençoado, o cara está me amaldiçoando, o cara está falando, ele tá querendo que eu morra. Isso é tipo de igreja terrorista. É aquela igreja que fala assim, meu querido, como tem estado a sua vida? O Senhor sabe o que você fez no verão passado. Você estava bem, era dia de Páscoa, você acordou feliz, você estava bem, Jesus ressuscitou, aí o teatro das crianças, você emocionou, chorou. Eu chorei no teatro das crianças. Quem chorou aí no teatro das crianças? Jesus, ainda bem que não foi só eu, senti melhor agora. Eu me emocionei aqui, de repente vem um pastor, o que você fez quando ninguém estava vendo? O coração começa a bater, falei, Jesus amado, você confessou tudo mesmo? Você lembra de tudo? E o pacto de alma, você já quebrou? E a maldição hereditária, 50 gerações antes da sua, você já... E se ela te pegar na curva? Seu pecado vai te achar miserável. Você sai em pânico, fala, meu Deus do céu, estava bem, tem terapeuta aqui na igreja. O que a gente faz? Essa igreja é terrorista. Essa igreja é terrorista. Está torcendo as verdades da palavra de Deus para acuar você, te pressionar a tomar uma determinada atitude que eu quero que você toma. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra é para você. Então, meu irmão, pastor, mas maldição hereditária não tem? Tem. Maldição hereditária existe, só que ela quebra quando você aceita Jesus. Porque a Bíblia fala, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação sobre a minha vida, nem por uma coisa que meu avô fez, meu pai fez, nem mesmo o que eu fiz no verão passado, quando eu criei em Jesus como Senhor. A Bíblia diz que Ele lança o meu pecado no mar do esquecimento e Ele mesmo escolhe não lembrar. Porque não tem como você acessar o descanso se você está o tempo todo achando que o seu pecado vai te achar. Não tem como você colocar a cabeça no travesseiro, você achando talvez alguma coisa que meu bisavô fez vai me achar na curva. Mas será que... Porque tem igreja, irmão, que tem tanto tipo de pacto, que não dá para quebrar, porque nunca acaba. Aí você fala assim, rapaz, está ruim na minha vida. Aí ele fala assim, você fez a quebra do pacto dos últimos dias? Eu falei, esse eu não fiz. É isso que tá. É por isso que você não vai. É por isso que sua vida está amarrada. Mas como que é esse pacto? Aí, irmão, não tem fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus resolveu completamente o problema, te lavou completamente, e nada que o diabo pode fazer vai te amaldiçoar, porque você está plenamente abençoado. Abençoado. Isso. Isso. O texto diz assim, ó. O texto não, uma canção que a gente canta. Eu estou encerrando. Diz assim, ó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto, fica de pé, vai, até eu me deitar. Se a banda quiser vir, pode vir. Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. Nós declaramos isso como igreja. Em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho,
eu cantarei a bondade de Deus. Vamos do começo. Te amo, Deus. Declara. Tua graça nunca falha, todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Enquanto me levar até eu me deitar. Isso. Cantarei a bondade de Deus. Agora mais alto que você puder. Declara a videira Lisboa, diga.